Seguindo a sequência, livro Ação Reação, capítulo 7º, conversação preciosa. Este capítulo, meus amigos, para quem busca o autoconhecimento, para aquele que está realmente querendo viver o negue a si mesmo e tome sua cruz, conforme Jesus nos orientou, este capítulo é fundamental para a nossa formação espiritual. Porque o André Luiz, ele se encontra neste livro Ação-Reação. Os mentores, existem dois, Druso e Silas, pai e filho na última encarnação. André, qual é a colônia que ele se encontra? Ele já não está em nosso lar. Nesse livro é apresentada a chamada Mansão Paz, que é um posto avançado que se encontra na região do umbral, mas numa região sombria do umbral. E eles amparam, retiram aqueles irmãos desse mundo sombrio para que eles possam recomeçar a caminhada e reencarnar aqui na nossa dimensão física, a fim que eles possam sair da condição de espírito endividado e para eles, naturalmente, se tornarem espíritos redimidos. E neste livro, capítulo 7º, do livro Ação-Reação, Psicografia de Chico, temos dois títulos interessantes nesse capítulo, somente. Nesse capítulo. Circunstâncias reflexas, imagens destrutivas. Vocês já ouviram falar a respeito desses dois temas? Olha, a série André Luiz, existem muitos temas que nós precisamos estudar porque fazem parte do autoconhecimento. São defesas pessoais. Como eu vou me defender de mim mesmo? Se eu tive muitas encarnações que eu fui tirano, eu fui autoritário. Então, eu preciso de defesas pessoais, defesas mentais, ideias luminosas. Então, eu preciso dessas defesas espirituais, dessas defesas de ideias luminosas. E André Luiz, nos seus livros, são fontes luminosas de esclarecimentos, de elucidações que libertam todos nós. Então, circunstâncias reflexas. Segundo o ministro Sanzio é de nosso lar. Ele se materializa nesse posto Mansão Paz. Ao se materializar, esse ministro Sanzio, ele expande o seu magnetismo de beleza e de consolação. O André Luiz, ele fica encantado. André Luiz fica no estado de felicidade com a presença desse mentor chamado Sanzio. E Sanzio explica justamente sobre esses dois temas que se apresentam no capítulo 7. Somente se apresentam esses dois temas, se apresentam no capítulo 7 do livro Ação-Reação. Circunstâncias reflexas e imagens destrutivas. Segundo Sanzio, circunstâncias reflexas, isto é um fenômeno em que, num dado momento da sua encarnação, uma certa idade, no cenário, no fato, pessoas, tais acontecimentos, eles geram ressonância com vidas passadas. Você visita emocionalmente, você visita mentalmente o seu passado. E algo surpreendente que o Sanzio fala. E começa a apresentar imagens, no caso, destrutivas, quando nós temos um passado de equívocos, um passado que nós transgredimos as leis de Deus. Mas quando o Espírito é da bondade, essas imagens, elas confortam. Mas nesse caso aqui, ele está colocando um exemplo mesmo de um exemplo de um irmão infeliz, segundo Sanzio, em que ele até coloca o exemplo do suicida, e até para poder tornar a coisa mais clara, o que significa circunstâncias reflexas de imagens destrutivas. E segundo Sanzio, um suicida, ele teve uma vida anterior. O suicida, lamentavelmente, lembrando que não é uma resposta padrão, cada caso é um caso, e ele esclarece que se numa vida anterior, este suicida, ele encerrou a vida aos 40 anos pelo suicídio, por vários motivos infelizes, porque não existem motivos que venham fundamentar o suicídio. Na realidade, o que existe ali é um ato de enfermidade,
digno da nossa compaixão, porque o suicídio ele não tem nenhum fundamento na doutrina espírita que há de permitir esse tipo de ação. Não faz sentido você cessar a sua vida, mesmo porque a vida não cessa, você continua existindo na outra dimensão. E segundo Sanzio, se esse irmão aos 40 anos cessou a vida, ele, ao reencarnar, nesta idade, ele vai sofrer a tentação do suicídio, através de alguma circunstância, quais sejam. Pode ser a escassez do pão, tinha muito dinheiro, perdeu tudo, e ele acreditou nessa ideia infeliz que a vida só existe no materialismo, e ele vai junto com a perda dos seus valores. Olha que coisa desagradável. Ou ele pode, lamentavelmente, cessar a vida por questões de paixões. Ele acreditou de forma falseada que aquela pessoa é tudo para a vida dele, o que não é verdade. Sabemos que as pessoas são tão necessitadas como cada um de nós. Então, esses motivos que ele cessou a vida numa vida anterior, na vida posterior, segundo Sanzio, existirão tais fenômenos chamados circunstâncias reflexas. Isto é, tudo vai retornar. E, naturalmente, tal situação será desencadeada por uma circunstância. Pode ser uma pessoa que se apresenta em nossa vida, pode ser um desafio financeiro, pode ser uma situação em que eu não gosto de ser contrariado. Estes dispositivos, essas situações, essas circunstâncias, elas vão me levar emocionalmente, mentalmente, para a minha vida anterior, em que eu estou reproduzindo velhos padrões. E segundo Sanzio, esse fenômeno, ele apresenta também algumas imagens. Então, essas pessoas, e devemos tomar um certo cuidado para não vivermos esse tipo de experiência, eu digo suicídio, mas existem situações quando o espírito está tão confuso, atônito, diante da sua vida, diante do desafio da sua vida, que ele começa a ver imagens, comportamentos que naquela encarnação é um contraste, não é dele, mas sim de uma vida anterior. Então, resumindo, irmãos e irmãs, vamos buscar o conhecimento que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento em Cristo. E o André Luiz, no capítulo 1 do livro Nosso Lar, ele diz algo fundamental. Ele diz o seguinte: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Suai agora, para não chorardes depois. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Então, André Luiz está dizendo, meus amigos, minhas amigas, eu sofri muito no Brau, então busque a verdade. E a verdade está se apresentando hoje aqui no nosso estudo. Circunstâncias reflexas. Então, eu posso desencadear, eu posso gerar uma ressonância com vidas passadas que vão me perturbar hoje, nesse momento dessa encarnação. Para isso, eu preciso me reformar. Eis aí a reforma íntima, ou a crucificação que o Cristo nos ensinou. Crucificar as minhas imperfeições. É o negar a si mesmo e tomar a cruz. Todas estas forças, chamados recursos de forças, que eu vou combatendo, recursos de combate, vão permitir que eu possa conter e amortecer esse passado. Que esse passado está tentando reproduzir velhos padrões de erros e de facetas perigosas em mim.